Olá, tudo bem, turminha? Hoje a nossa aula é de geografia e na aula de geografia nós iremos aprender sobre ponto de referência. O que é um ponto de referência? Um ponto de referência é quando você dá uma localidade e indica uma referência para facilitar a sua localização. Por exemplo, Zildete, onde você mora? Ah, eu moro no bairro Nossa Senhora das Graças. Mas onde ali que você mora no bairro? Aí eu respondo, eu moro uma rua atrás do Coelho Diniz, da Minas Gerais. Aí, a rua atrás do Coelho Diniz vai ser o meu ponto de referência. Se eu falo, Mariana, onde que você mora? Eu moro no bairro Altinópolis. Mas onde ali no bairro Altinópolis que você mora? Eu moro próximo da caixa d'água. A caixa d'água vai ser o ponto de referência que a Mariana deu. Então, o ponto de referência é um local que todo mundo conhece, que vai ajudar a localizar onde você mora ou onde você está. Vamos aprender um pouco mais sobre ponto de referência? Geografia, PET 2, semana 3. Ponto de referência. São elementos que nos orientam para chegarmos a um lugar específico. Observe que aqui eu tenho desenhado um bairro, né? Uma cidade, né? Aqui eu tenho a praça, onde está localizado a praça. Eu tenho a escola, a igreja, o centro esportivo, que é onde a gente faz esportes. Eu tenho aqui um prédio e algumas casas. Aqui eu tenho uma casa, parece que é uma fábrica, que tem 2 caminhões parados e mais 2 casas. Aqui eu tenho posto de gasolina, padaria. Aqui eu tenho algumas casas. Aqui eu tenho a casa da Larissa, a casa do Paulo. Aqui eu tenho outro conjunto de casas. Aqui eu tenho a prefeitura, a biblioteca e a casa da Aline. Observe que o nosso bairro aqui é traçado por várias ruas, né? As ruas têm um nome, tem a Rua Central, a Rua Bela Vista, a Rua Madalena, a Rua Pará, a Rua do Lago e a Rua das Rosas. Por exemplo, a Aline mora aqui na Rua Madalena. A Aline, ela mora bem próximo da prefeitura. Então, a prefeitura é um local onde todo mundo conhece. A prefeitura pode ser um ponto de referência para indicar onde é a casa da Aline. A Aline pode falar que ela mora perto do centro esportivo? Não pode, porque o centro esportivo está longe da casa de Aline. Aqui eu tenho a padaria e o posto de gasolina, supondo que Mariana more em uma dessas 4 casas aqui. Se ela falar assim, eu moro na casa próxima ao posto de gasolina, então significa que ela pode morar em qualquer uma dessas casas ou é nessa daqui, porque o posto de gasolina foi o ponto de referência que ela deu. Aqui eu tenho a casa da Larissa e a casa de Paulo. Larissa e Paulo pode falar que eles moram perto da praça? Olha a praça onde está. Eles podem falar o ponto de referência deles é na praça? Não pode, porque a praça é um ponto longe e o ponto de referência tem que ser aquele bem próximo da sua casa. Aqui, por exemplo, se Larissa falar que a casa dela fica próximo da padaria,
A casa da Larissa está aqui na Rua das Rosas. A padaria está em outra rua, né? A padaria está na Rua Madalena, com a Bela Vista. A padaria está nesta esquina aqui. Mas a casa de Larissa está bem próximo da padaria. Então, a padaria vai ser o ponto de referência da casa da Larissa. Entenderam direitinho? Agora vamos às atividades? Pegue seu pet aí. Atividades. Próximo à sua casa, existe algum ponto de referência? Lembrando que o ponto de referência é um local onde tem bastante movimento e que todo mundo conhece. Pode ser uma igreja, pode ser uma farmácia, pode ser um supermercado, pode ser uma escola, pode ser uma academia. É um local onde é bastante frequentado e que todo mundo conhece e de fácil localização. Alguns elementos chamam a atenção e marcam o nosso caminho, facilitando o acesso. Escreva quais são os pontos de referência próximo à sua casa. Depois faça um desenho de um mapa para quando algum coleguinha vier te visitar. O mapa serve para representar graficamente uma área. Porém, é como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Então, aqui você vai desenhar o mapa para um coleguinha seu chegar à sua casa. Lembrando que você tem que colocar os pontos de referência próximo da sua casa. Você mora próximo do quê? De uma escola, você mora próximo da padaria, de um posto de gasolina, você mora próximo de uma loja, de uma açougue, próximo do supermercado. Você mora próximo do quê? Você vai fazer o desenho, vai fazer o seu mapa para a gente localizar onde está a sua casa e quais são os pontos de referências que tem próximo da sua casa. Atividade 2. Escreva V se a alternativa for verdadeira e F se a alternativa for falsa. Então, verdadeira é quando uma coisa está correta e falsa é quando não está correto, está errado, né? O ponto de referência facilita para que o local seja encontrado. Se eu tiver o endereço da minha amiga, não consigo encontrar a casa dela. Será que você não consegue encontrar a casa da sua amiga tendo o endereço dela? João mora ao lado esquerdo do supermercado Baratão. Essa informação facilita a localização da casa de João. O carteiro não consegue entregar a correspondência se o endereço estiver correto. Quais alternativas que são verdadeiras e quais que são falsas? Encaixe os nomes dos prédios da cidade nos quadradinhos das calçadas. Preste atenção. Aqui eu tenho a palavra armazém, açougue, banco, cinema, escola, livraria, hospital, mercado, praça, restaurante, teatro, igreja. Agora aqui eu tenho um bairro. Vocês irão encaixar aquelas palavras no local correto, né? Aqui eu tenho o mercado, eu tenho o armazém. Então, vários daqueles locais estão espalhados por aqui. Vocês vão observar as letras, a quantidade de letras e vai encaixar todas aquelas palavrinhas aqui nessa calçada. Está vendo que aqui na calçada tem os quadradinhos para você colocar as palavras?
E a nossa aula se encerra por aqui. Um beijo enorme e tchau!